80% da população mundial sofreu ou sofrerá de dor lombar, sendo a principal causa de incapacidade no mundo, custando aos cofres públicos brasileiros milhões de reais. Por isso que o Multifit de hoje vai falar sobre esse tema tão importante, abordando as principais causas, sintomas e como tratar. Vem com a gente que o Multifit só está começando! Por ser a mais comum das dores nas costas, a dor lombar costuma afetar não apenas pessoas de idade mais avançada, mas também os mais jovens por conta do número de horas que passamos sentados durante as longas jornadas de trabalho ou em uma postura incorreta. Fernando, vamos explicar para o pessoal quais os tipos de dor lombar. Perfeito. A dor lombar é dividida em específica, cerca de 15%, e não específica, cerca de 85%. Não específica porque é de origem desconhecida, então são N fatores, e específica casos de malformação óssea e por aí vai, tá? Além disso, tem-se divisões dessa dor lombar. Dor lombar aguda, então cerca aí de menos de 6 semanas, dor lombar subaguda e dor lombar crônica, considerada aquelas que a pessoa permanece com a dor por mais de 3 meses. E quais são as causas? É muito importante ressaltar que o mecanismo da dor lombar ele é multifatorial, então não é apenas uma causa, normalmente são várias causas associadas. Então, o fator genético, fator físico, fator psicológico, fatores sociais, comodidades como distúrbios do sono, todos esses fatores podem influenciar e eles se encaixam naquele fator da causa não específica que acomete a maioria das pessoas. Então, os outros 15%, a não ser que seja uma questão de malformação ou de alguma outra patologia, que aí sim, esse fator não é multifatorial, ele tem realmente uma causa específica. E como vem evoluindo o tratamento para dor lombar? Perfeito. No início da década de 60, a recomendação era repouso absoluto em cama. Passou-se alguns anos e isso caiu por terra. Poucos anos depois, o American College of Physicians, eles colocaram de forma bem simples que tratamento farmacológico, então a farmacologia era importante, mas ela não poderia ser o caso principal do tratamento. E hoje já se sabe a importância do exercício físico, então comparado todas essas recomendações, apenas o exercício físico foi capaz de promover uma continuidade, uma melhora nesse quadro, nesse tratamento, sem a recorrência. Então todas as outras questões haviam a recorrência da dor, e o exercício físico ele é capaz de promover melhoras mais significativas. E Fer, qual que é o perfil de pessoa para desenvolver a dor lombar? De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, o principal órgão regulamentador da área do exercício físico, para se obter um perfil perfeito em relação à dor lombar, esse indivíduo ele seria obeso, ou seja, com índice de massa corporal igual ou superior a 30, razão cintura-quadril ou medida de circunferência de cintura 100 acima para homens, 88 para mulheres, tá? O indivíduo também deveria ser insuficientemente ativo, ou seja, não obter os níveis satisfatórios de exercício físico, de atividade física, ser fumante ou um ex-fumante nos últimos 6 meses. Ou aquela pessoa também que fica muito tempo em atividade sedentária, então uma rotina de trabalho sentado com baixos padrões posturais ou padrões posturais não qualificados, tá? Tudo isso se encaixa dentro desse perfil perfeito. E qual que é a relação da obesidade com a dor lombar? Excelente. Existe uma grande relação entre obesidade e dor lombar. O principal motivo é a mudança no centro de gravidade, ou seja, tanto de forma em atividades sedentárias, então sentado, quanto em atividade, em exercício físico, existe um aumento nas forças compressivas, tá, da coluna lombar. A gente vai mostrar um pouquinho mais na prática como isso ocorre, tá? E também as forças de cisalhamento pela essa mudança do centro de gravidade. Além disso, existe uma forte contribuição de fatores que desnutrem a qualidade do disco. Então, via aterosclerose, então mudança nos níveis de triglicérides na corrente sanguínea, também pode afetar aí de forma que prejudique a nossa vitalidade dos discos intervertebrais. Muito se fala da postura. Qual que é a relação?
Como falamos anteriormente, o mecanismo da dor lombar ele é multifatorial, ou seja, são vários fatores que influenciam nessa causa. Obviamente, a postura ela tem sim sua importância e essa importância ela varia de acordo com a rotina de vida do sujeito. Então essa peça no quebra-cabeça muitas vezes pode ser mais importante, outras vezes com uma menor importância. Outro ponto é que o fator postural, o equilíbrio postural, ele é dinâmico, então quando você se movimenta, e não estático, da forma que nos encontramos agora. Assim, se esse fator estático, esse equilíbrio postural, ele é dinâmico, não significa que a sua alteração estática, ela produzirá dor. Então muitas pessoas têm um fator postural que não é considerado como adequado, mas não sentem a dor, então são assintomáticas. Estamos agora com a Carla. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o seu caso. Certo, meu nome é Carla, eu tenho 21 anos, eu tenho dor lombar desde 2016, que eu diagnostiquei a minha dor lombar, né? Acharam que era uma lombalgia comum, aí descobriram que eu tinha espinha bífida, que é uma má formação congênita, então desde pequenininha eu já tinha essa má formação, que ela acarretou uma hérnia discal, então a minha dor lombar advém desses eventos, né? Então atualmente eu trabalho a maior parte do dia sentada, sou coordenadora da academia, rotinas administrativas, então eu fico a maior parte do dia sentado, que agrava o meu caso na maioria das vezes. Então no final do dia eu sinto bastante dor lombar, dor irradiada para as pernas. E para ajudar a amenizar as dores, os alongamentos ajudam bastante, né, no auxílio da dor no final do dia, então alongar. Às vezes é preciso tomar medicação por recomendação médica mesmo, né, no final do dia de acordo com a intensidade da crise. Atualmente elas são mais controladas agora, faço acompanhamento médico já tem um tempo. E os alongamentos e o exercício físico têm me ajudado bastante no controle da dor. O interesse agora é mostrar na parte prática fatores biomecânicos e como que através da biomecânica a gente consegue manipular algumas variáveis e diminuir a sobrecarga na região lombar. Primeiro ponto que a gente deve entender é que a lombar ela está situada, ela é o centro de gravidade do corpo humano. Então, linha do umbigo aqui, próximo de L2 e L3, que é muito próximo onde a Carla é acometida, é o centro de gravidade do corpo humano, ou seja, é onde a gente recebe maior sobrecarga durante as atividades diárias. No caso da obesidade, como dito anteriormente, essa mudança no centro de gravidade ela é alterada. Então, quando é alterada, aumentam-se as forças compressivas, então isso aqui na coluna, e também as forças de cisalhamento. Na parte biomecânica, o que deve ser evitado em relação ao exercício físico? Então, a coluna como um todo, fica de lado, Carla. Coluna lombar, torácica, cervical, ela se move nos 3 planos de movimento. Então, no plano sagital, quando a gente analisa de lado aqui, a coluna faz flexão e extensão de tronco, tá? No caso da flexão de tronco e da extensão, a coluna não faz mais do que 20 graus de movimento. Ela não foi feita para realizar mais de 20 graus de movimento. Obviamente, em alguns casos, isso acontece, mas uma das orientações é o quê? Quando ela flexionar a coluna, que ela consiga manter a neutralidade da coluna vertebral, que seria coluna lombar em lordose, coluna torácica em cifose e coluna cervical novamente em lordose. No caso da extensão de tronco, ela não deve fazer esses movimentos tanto no chão, em decúbito ventral, ou também em pé, não fazer extensões de tronco de forma exacerbada. No plano frontal agora, olhando de frente, na flexão lateral de tronco, a coluna não foi feita para fazer mais do que 10 graus de movimento, 10, 12 graus de movimento. Então, exercícios como aqueles que você pega o peso no lado do corpo, que é muito comum nas academias, e você fica fazendo isso aqui, aumentam as forças também de cisalhamento na coluna. Então agora mostraremos na prática como realizar alguns exercícios de maneira que fortaleça os músculos que circundam a região do abdômen. Um excelente exercício para a saúde da sua coluna vertebral é aquele que visa devolver a neutralidade da coluna. Normalmente, essa neutralidade é perdida durante muitas horas em atividade sedentária, como é o seu caso da sua rotina de trabalho, tá? Então, eu vou pedir para você ficar em 4 apoios, isso, e realmente devolver toda a neutralidade fisiológica dessa coluna. Então, coluna lombar em lordose, como está aqui,
coluna torácica em cifose e a coluna cervical também em lordose. Normalmente, a coluna cervical também perde essa neutralidade durante o dia por você ficar muito próximo à tela no computador, perfeito? Então você vai realizar 10 movimentos, isso, inspirando e expirando bem profundamente, isso. O interessante é que você faça o movimento, Carla, sem sentir dor, tá? Ou dentro de uma escala de dor, uma escala pode ser a visual analógica, então existem escalas também de controle da dor já viabilizadas para essa utilização, tá? Então, numa escala de dor menor do que 5, tá, Carla? Isso. Desce e volta. Sentiu alguma coisa? Perfeito. Então esse exercício para devolver a saúde dessa coluna vertebral, tá? Neutralidade. Outro exercício agora visando a estabilização da coluna como um todo, tá? É esse que você estende o braço, pode estender o braço direito e estende a perna esquerda. Não existe um nome muito adequado para ele, tá? Na verdade, no inglês ele chama Bird Dog, aqui a gente chama de Superman e etc. O importante é fazer o exercício bem realizado, tá? Esse exercício ele visa realmente a estabilidade da coluna como um todo. Então, algumas pessoas possuem mais dificuldade de se manter bem ativa aqui, tá? Mas o interesse é que você fique bastante tempo nessa posição. Então, tente sustentar, visando o mecanismo de resistência. Lembrando que os músculos que circundam aqui a coluna lombar são músculos de resistência em predominância, tá bom? Perfeito. E aí repetir os seus 30, 40 segundinhos, vai trocar e vai fazer o outro lado também. Como dito anteriormente, é extremamente importante respeitar a amplitude específica de cada região da coluna. E obviamente, o bom profissional, ele não exclui um exercício, ele ajusta de acordo com a necessidade do cliente. Então, no caso aqui, o interesse é mostrar realmente os principais erros durante simples exercícios abdominais. Então, eu vou pedir para a Carla realizar um abdominal bem comum nas academias, que é o abdominal reto solo. Isso. O que a gente repara aqui? O interesse desse exercício é trabalhar essa região dos reto abdominais, perfeito? Só que quando ela faz essa flexão, faz lá novamente, Carla, ela perde totalmente a curvatura fisiológica natural da coluna lombar, tá? Então, ela trabalha com a mesma eficiência, na verdade, uma eficiência maior ainda, realizando uma amplitude mais baixa, trabalhando uma boa expiração durante o movimento. Então, pode colocar a mão aqui, isso. Faz um movimento um pouco mais curto, tentando realmente ativar essa musculatura. Ela ativa essa musculatura, mantendo a coluna lombar neutra. Quando ela faz um movimento mais completo, faz lá, tenta fazer, cara. Ela tem certa dificuldade pela baixa mobilidade da sua coluna, mas é uma forma aí também da gente assegurar essa coluna. Outro ponto, outro exercício, são aqueles que envolvem a rotação. Lembrando que a rotação da coluna lombar, ela acontece em baixa amplitude, ou seja, não é que você não pode trabalhar com rotações. Rotação de tronco ela é extremamente importante na maioria dos esportes. Mas, no caso da Carla, que possui uma malformação óssea, é interessante que ela respeite, sim, essa biomecânica. Então, faça um movimento de rotação da coluna. Isso. Esse é o movimento, mas ela pode fazer também aquele que trabalha a perna junto e etc. Aqui ela não está trabalhando quase nada do interesse desse exercício. A ativação da musculatura oblíqua ou do transverso do abdômen é mínima. Agora mostraremos na prática como realizar de maneira mais segura e eficiente esses exercícios. Lembra que falamos dos músculos que protegem a coluna vertebral? Principalmente a coluna lombar, onde é o centro de gravidade do corpo humano? Então, os músculos que servem como um espartilho da coluna? Esse exercício é muito simples, pode ser realizado tanto em polia, como que estamos fazendo aqui, ou com elástico também, pendurando o elástico aqui e segurando, fazendo o exercício sozinha, tá? Mas, vou pedir para ela segurar, tira a perna esquerda e coloca na frente, no ângulo de 90 graus no joelho, isso. Ative bem a cintura escapular, contraia toda a sua musculatura abdominal e inclua uma resistência que seja satisfatória, tá? O que a gente está trabalhando nesse exercício? Ativação de glúteo, transverso do abdômen, que tem papel primordial nessa sustentação da coluna. A musculatura também
dos eretores da espinha, que realizam a extensão de tronco, tudo trabalhando isso aqui em estabilidade, tá? Então, trabalhando em constância no movimento aqui, ó, resistência. Boa ativação abdominal, ativação como um todo. Então, trabalhando todo o grupamento muscular necessário de maneira muito mais segura e satisfatória. O Multifit fica por aqui e espero que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau!